Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero o que aprendi estudando sobre a mente humana no canal, e você compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho todas e roda a vinheta. Então, como eu estava dizendo, portadores de uma sensibilidade espiritual muito elevada, que sem orientação e equilíbrio os faz sofrer. E na Bíblia, nós vemos profetas e homens de Deus tendo visões, vozes, eles ouvem, eles escutam a voz de Deus, né? Alguém falando com eles. Eles têm sonhos, revelações. A diferença está no sentido e no equilíbrio espiritual. Então, essas pessoas que são profetas, né, como o profeta Elias, né, o profeta Daniel, o profeta, são livros, né, o profeta Isaías, Jeremias, né, e muitos outros profetas que existiram na palavra do Senhor. O maior profeta que existiu foi Jesus Cristo de Nazaré, né? Ele foi tudo, né? Ele é Deus, ele é tudo, né? Ele é o Filho de Deus, está com Deus e também faz parte da Trindade, né? Então, meus amados, acontece isto, tá? Então, meus amados, o que acontece? Nós temos que fazer uma reflexão, isto como um desequilíbrio da alma no corpo que tenta suportar o excesso de realidade que os olhos não veem, entende? E por isso, sim, há sofrimento, mas também pode haver um chamado, como os profetas da palavra do Senhor, pessoas que têm essa sensibilidade, mas nós precisamos dar direção a elas, precisamos ter olhos espirituais, coração compassivo, cuidando da mente deles com amor, com amor da alma, com fé, e do corpo com ciência, tá? Eles têm que ser tratados, sim, né? Porque muitas vezes a parte fisiológica, mas os cientistas estão descobrindo essa parte dessa glândula pineal que eles acham que tem a ver tem alucinações e delírios. As alucinações, né? O delírio, as alucinações são os momentos em que eles estão vendo as coisas, ouvindo ou sentindo um cheiro, alguma coisa assim. E o delírio é quando ele está se sentindo perseguido, como eu estava dizendo para vocês. Então eles têm essas alucinações e delírios. Então a pessoa embotado. O que é ficar embotado? É aquele negócio que às vezes a pessoa fica catatônico. Entendeu, né? Ficam desorganizados, um comportamento desorganizado também, como eu disse para vocês, né? Ele tem um jeito de falar diferente que as pessoas estranham, né? E também a gente tem que ter essa sensibilidade com eles, né? Tentar direcioná-los, ajudá-los. E eles perdem também o interesse pelo companheiro ou companheira, né? Os cônjuges perdem esse interesse, a voz que ele escuta deixa ele para baixo. A voz, entendeu? Pode falar para ela, ó, para ela se matar, assim, não falando, ó, você vai se matar. Vou dar um exemplo aqui. Se você se atirar da janela, se você pular da janela, você não vai cair lá embaixo, sabe? Então essas vozes induzem eles a fazerem coisas que podem se machucar, podem se matar, né? E é um perigo essas vozes negativas falando essas coisas para eles, né? De uma forma, né? Porque eles, na verdade,
eles são vítimas dessa sensibilidade, né, que eles têm de ouvir essas vozes, né? E quando essa voz negativa fala essas coisas ruins, podem acontecer coisas ruins, tá? Então, quando vocês viram as descobertas que estão sendo feitas, as pesquisas científicas, né? O que o René Descartes, esse filósofo, falou da glândula pineal, que é a principal glândula que altera aí as pessoas. Às vezes é um dom da pessoa, a sensibilidade, né, que nós estávamos falando aqui, né? Então, a pessoa, se ela for direcionada, entendeu? Então, ela vai na igreja ou em lugares de terapias, entendeu? Ela vai, como eu tô falando, ser redirecionada nesses tratamentos, entendeu? E aí ela vai se conhecer melhor, tá? Então, meus amados, eu queria falar para vocês que se você conhece alguém, que você ore por esta pessoa, ame, escute, acolha. Nem tudo o que é invisível é irreal. Às vezes é a alma gritando por cura. Esse foi mais um estudo, tá? Para abençoar estas vidas, né? E eu queria pedir para vocês, meus amados, e os textos bíblicos, eu quero falar só alguns textos bíblicos que tem na palavra do Senhor, que fala, por exemplo, sobre em Daniel, no capítulo 4, no versículo 31 ao 34. Em 1 Reis também, no capítulo 19, versículo 4. Lucas, capítulo 10, versículo 40 ao 42. Mateus, do capítulo 11, versículos 28 ao 30. Também temos aqui Tiago, tá? Do capítulo 2, versículos 1 ao 4, e temos Romanos, capítulo 10, versículo 13. E também temos o João, livro de João, capítulo 10, dos versículos 9 ao 11. Tá bom, meus amados? Vamos meditar nesta palavra. Fazer isso, tentar ajudar essas pessoas. E nesse momento eu quero orar com vocês um pouquinho, né? E dizer o seguinte: Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu elevo os meus pensamentos diante da sua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu peço que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que têm esse problema, onde elas estiverem, para que elas tenham sempre uma pessoa como um anjo, né, para que elas sejam redirecionadas, sejam amadas, escutadas. Papai querido, abençoa. Eu te peço em nome de Jesus, e abençoa quem está ouvindo e vendo este estudo. Que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero desejar para vocês Shalom Adonai em nome de Jesus. Glórias a Deus.